Oi, sejam bem-vindas ao podcast Micropigmentadora Online. Aqui eu discuto estratégias de marketing para micropigmentadoras lotarem a agenda. E o episódio de hoje é 6 erros que atrapalham lotar a sua agenda, a agenda da micropigmentadora. Antes de a gente começar, eu preciso deixar bem claro que esse conteúdo é para aquelas micropigmentadoras que não tem resultado ainda, que não tem agenda lotada, que gostaria de ter agenda lotada e não tem, tá? Quem já tem, ou quem tem agenda lotada, já tem a sua estratégia do jeito que elas querem, tá? Mas hoje em dia, para vocês conseguirem lotar a agenda de vocês, aí vocês aumentarem o faturamento para poder dar, um conforto para a família de vocês, né? Ou para vocês mesmos, uma viagem, uma roupa que você quer, ou viver só da sua paixão, que é a micropigmentação de sobrancelha, como foi o meu caso, tá? Quando eu comecei a procurar a lotar minha agenda, era para eu poder viver da micropigmentação e ser reconhecida na minha região. Então, além de eu lotar minha agenda, né, porque a gente sabe que lotar agenda é mais dinheiro, só que isso é uma consequência. Eu ajudo vocês, tá? Só que eu ajudo micropigmentadoras que já têm amor pela profissão, tá? Que já trabalham, têm trabalhos bons, mas não conseguem lotar a agenda, não conseguem escalar os resultados, se sente empacada, né? Ou, por exemplo, trabalha em outro lugar, mas não quer mais trabalhar em CLT, né? Que é registrado, trabalhar para outra pessoa, quer trabalhar, né, com algo que ama, poder fazer seus horários, né, poder transformar a vida das futuras clientes, tá? Então esse é o objetivo, tá? E exatamente nesse conteúdo eu vou falar aqui, né? Vou mostrar para vocês. Porque eu sei que a gente aprende nos cursos, a gente aprende a técnica em si, como fazer toda, né, essa parte da organização, como a biossegurança, mas a gente não aprende o que? A vender. Na verdade, eu acho que qualquer profissão, eu considero como profissão. Eu sei que tem gente que não considera isso como uma profissão, né? A micropigmentação de sobrancelha. Já escutei muito. Já escutei umas coisas tipo assim... eu trabalhar, eu ganhar mais que a pessoa, e a pessoa... Ai, você viu que tem... Como que é o nome daquele negócio? Aquelas provas que entra para concurso... para coisa de prefeitura, que aí... sei lá, a pessoa acha que isso é uma estabilidade e acha que tá confortável com isso, né? Mas eu ganhando mais que a pessoa, tipo assim, 3, 4, 5 vezes mais. Eu falei assim, pra quê? Então, tipo assim, esse comentário da pessoa, você não vai fazer? Como assim eu já tenho uma profissão? Sabe, eu sei que só faz só... você só faz micropigmentação? Tipo, como se não fosse uma profissão, né? Enfim. E eu sei que é muito difícil a gente ver os erros, por isso que eu quis trazer esse conteúdo para vocês, porque eu sei que é difícil. Como a gente, né, só aprende só a técnica em si, né, no curso, né, nos cursos, eu sei que é difícil de enxergar os erros, tá? Eu trouxe os mais comuns, que a gente não tem tanto tempo aqui de falar todos, tá? Mas eu trouxe os mais comuns que eu sei que atrapalham um pouco, né, nesse tempo que a gente tá vivendo. Ó, mais ou menos uns 4 anos atrás, até 3, vai.
Esses erros que eu tô falando até funcionava, tá? Vocês veem muita gente, tipo assim, com anos de profissão, que são reconhecidas, que tem a agenda lotada, porque elas fizeram delas quando tinha essas estratégias, mas hoje em dia não é assim. Então, se você entrou de 2 anos pra cá na área da micropigmentação, já não é mais assim. Então, é vocês que eu quero ensinar, tá? Vocês. Quem já tem a agenda lotada, não é pra vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo que isso atrapalha muito lotar a agenda de vocês é ter feed catálogo. Gente, feed catálogo, o que é o feed catálogo? É quando você só posta foto de micropigmentação de sobrancelha. No seu perfil só tem isso, né? Por que eu tô falando perfil no caso do Instagram? Por que eu tô falando do Instagram? Porque é uma das maiores redes sociais que está concentrado a maioria das pessoas, tá? Então a gente precisa ter estratégia, tudo é estratégia, tá, gente? A gente precisa ter uma para poder atrair a atenção delas, tá? Porque tem muita informação junto. Então, a gente precisa ter um diferencial, tá? Ter um diferencial, não fazer, como eu posso dizer, a mesma coisa que tá toda micropigmentadora fazendo, principalmente da sua região aí, tá? Foca na região, não foca em micropigmentadores aí que já são famosos, tá? Então, feed portfólio, tá? Então, o Instagram, né, é pra gente atrair a atenção dela, tá? Com o feed portfólio, você, como eu tava falando, né? É aquele feed que tem só fotos de sobrancelha. Foto ou vídeo, né? Sobrancelha, antes e depois, resultado. Antes e depois, resultado. Uma foto, sei lá, do rosto dela, olhando. Enfim. Errado, não é errado, tá? Não é errado, você tem que ter, com estratégia, tá? Você tem que ter foto de antes e depois, é seu trabalho, tá? Mas você não deve ter só foto de portfólio, né? É um feed catálogo, só tem isso, só tem isso, só tem isso. Nem aparece você, a pessoa nem sabe quem é que faz a micropigmentação quando ela entra no seu perfil. A não sei se ela já foi indicada de alguém. Mas às vezes ela foi indicada de alguém, mas ela não te conhece. Então ela nem sabe quem é você. Quantas vezes eu já entrei em perfis de pessoas assim, não só na micropigmentação de sobrancelha, mas eu não tinha nem a foto da pessoa. O que é a pessoa? E a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas. Por isso que as pessoas estão mais concentrada no Instagram, porque elas querem se conectar com outras pessoas. E o nosso trabalho é atrair ela para se conectar, para poder ela comprar micropigmentação comigo, para ela desejar, querer, tá? Então, quando você faz o feed, só feed portfólio, o que acontece, né? Porque hoje não é mais suficiente, como eu falei, se fosse uns 3, 4 anos atrás, era o suficiente. Tá? Era o suficiente. Agora não é mais suficiente. Não que não possa ter. Mas, por exemplo, foto de portfólio, que é essas fotos de antes e depois, né? Antes como que tá, depois como que ficou depois da micropigmentação. Esse momento que você posta é praticamente você vendendo, oferecendo alguma coisa para as pessoas que estão seguindo você, né? No caso, sua persona ideal, tá? E o que acontece? Quando você só tem isso, é como se você estivesse só vendendo. Só vendendo. E a gente sabe que isso é chato. Por exemplo, eu dou esse exemplo. Quando a gente... eu acho que já aconteceu pelo menos uma vez com vocês. E isso já aconteceu várias vezes. A gente quer entrar numa loja, a gente quer ver, às vezes a gente quer experimentar pra ver se realmente serve na gente. Aí fica uma vendedora. Ah, você vai levar? Olha esse daqui, só querendo vender. Só vender. Não é chato isso? Fica lá na tua cola, lá assim, olhando o que você tá fazendo. Isso é chato, não é? Então imagine no Instagram.
eu preciso atrair a atenção dela. É difícil, porque tem muita informação, distrações ali no Instagram. Entendeu? Então, eu preciso chamar a atenção. Aí só foto de... Só querer vender, a pessoa... Ah, isso é chato. Principalmente que as pessoas, elas têm, como eu posso dizer, elas têm preconceito da micropigmentação. Quem ainda não fez, tá? Elas têm preconceito sobre a micropigmentação. Posso chutar aí 99% das pessoas que não têm micropigmentação de sobrancelha. Ou às vezes até tem, né? Se no caso você trabalhar com correção. Aqui não é o caso, né, que eu ensino vocês. Mas, por exemplo, por quê? Por que elas têm, né, esse preconceito? Porque elas viram mãe, viram irmã, primas, que fizeram e deram errado. Fizeram com profissionais que não souberam fazer. Então, se você sabe, você tem um trabalho bom, só não tá conseguindo lotar a agenda, porque não tem estratégia de venda, de marketing, né? Então, o que acontece? Elas têm muito preconceito disso. Ou, porque tá torta, ou porque ficou artificial, ou porque ficou pretona, ou porque mudou de cor, tá azul, tá verde, tá vermelho, já vi rosa. Ou a pessoa falou que doeu muito, nem voltou para fazer a segunda sessão. Aí as pessoas, elas têm preconceito com tudo isso. Então, ela já tem isso instalado nelas. Principalmente que a gente vê várias pessoas fazendo reportagem. Acho que já passou na televisão, que não tenho mais assistido televisão já tem um tempo. Mas não só isso, mas no Google, né? Bom, enfim, na internet tem isso daí. Então, ela já tem isso. Aí eu não tenho um diferencial. Só quero vender para essa pessoa. Não tô gerando um valor na vida dela. Gerando autoridade para ela. O que ela vai fazer quando ela vê o seu feed, sua postagem? Ou ela não te segue, né? Ou ela vai fazer assim, ó, rolar o seu feed e aí vai fazer a micropigmentação com você, não vai desejar. Aquilo ali não vai estar atraindo ela. Ela pode, nossa, que bonito. Mas você vai ser a número 1 na cabeça dela na hora de ela decidir fazer a micropigmentação? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá vendo? Uma coisa leva a outra. E vai levando a outra. Então, sabe o que vai acontecer? Você até pode pôr uma foto bem bonita lá no seu feed de catálogo, né? Gente, eu não estou falando que é errado colocar foto de antes e depois. Eu estou falando que não é só foto de portfólio, tá? Não é só isso. Até o segundo erro não, deixa eu ver. O quarto erro é produção de conteúdo, que eu vou falar. Então, que vai no feed, né? Então, o que eu tava falando? Sobre... o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Aí você vai postar uma foto bonita, porque você tem um trabalho bom, né? Você vai postar uma foto bonita do antes e depois. Nossa, deu maior diferença, valorizou o olhar dela, o rosto dela. Aí como você não gerou um valor ali pra ela, né? Um desejo de fazer com você a micropigmentação que você faz, né? Ela, poxa, inconscientemente, tá? Ela vai pensar assim, poxa, eu acho que todo mundo que faz micropigmentação então vai fazer desse jeito. O que essa pessoa postou aqui. Vou procurar mais barata. Aí ela vai procurar mais barata. Você vai querer diminuir o seu preço e o seu valor? Não, você não vai fazer isso. Na verdade, você tem que valorizar. Porque a gente sabe que não é fácil fazer. Leva tempo. Os materiais são caros, né? Então, é isso que vai acontecer, tá? Qual é o jeito certo? Você tem que gerar valor no seu feed. Como eu falei, foto de portfólio é o momento de você
de você pedir com estratégias, tá? Com estratégia. É o momento de pedir, tipo de venda, vamos dizer assim. De venda, você tá vendendo seu peixe, por exemplo. Tá? Esse é o momento. Então, você não pode ter só momento de venda no seu feed. Tá? O que você pode fazer? Você pode dividir. Tá? Então, 90% conteúdo de valor e 10% no seu feed. Foto portfólio, com estratégia. Não é postar por postar, tá? Não é postar por postar. Tem que ter uma estratégia. A gente pode falar um dia aí de conteúdo de portfólio estratégico, tá? Mais pra frente. O segundo erro que atrapalha vocês micropigmentadoras a lutarem a agenda de vocês. Tá? Que eu sei que é complicado, já aconteceu isso comigo, mas, enfim. O que é esse segundo erro? Vergonha de aparecer. Gente, eu também tenho vergonha de aparecer. Eu fico bem nervosa antes de fazer, depois eu me solto, né? Mas de fazer live ou de stories também eu fico nervosa. Quando eu comecei, eu também tinha muita vergonha. A gente fala, eu tenho vergonha, mas tem muitas crenças aí instaladas na mente de vocês do porquê que vocês têm vergonha de aparecer, tá? Eu vou falar algumas coisinhas comuns. Medo de as pessoas te chamarem de blogueira, que eu não vejo, como eu posso dizer, eu não vejo nada demais de chamar de blogueira. Não vejo nada demais. Claro, você não é blogueira, você tá sendo a voz da sua marca, né? Mas enfim, não vejo nada demais, tá? Mas tem muita gente que tem medo, né, de chamar de blogueira, tem medo de os outros rir, ou tipo assim, eu não tenho mais idade pra isso, sei lá, né, de ficar fazendo essas coisas, sei lá, a pessoa acha que eu tô desesperada, tá? Por exemplo, esse é um dos exemplos, tá? Primeiro, por que atrapalha lotar a agenda de vocês? Porque, como eu sempre falo, acho que em toda a minha live eu falo, né? Pessoas, elas querem se conectar com pessoas, principalmente aqui no Instagram, tá? E aí, o que acontece? Quando você não aparece, ela não tá se conectando com você não tá gerando um valor ali pra ela, né? Lembra que tudo vem disso, gerar valor, mostrar a transformação para ela se conectar com você, para ela ter mais confiança em você, tá? E para isso você precisa criar um relacionamento. Como que você cria esse relacionamento? Eu vi esses dias não, acho que foi ontem, uma famosa aí na área da sobrancelha, ela contou uma história e é muito interessante, né? Ela também ela não tava falando de erros, mas meio que tem a ver. O que ela falou? Ela falou assim, se você vai na padaria, aí o padeiro chega pra você, você é bonita, quer casar comigo? Isso é um exemplo, tá? Que ela deu, eu achei bem legal. Qual que é a sua resposta? Vai ser sim ou não? Não, porque você não conhece ele. Você não conhece ele. Como que você vai ter um relacionamento com ele? Como que você vai casar com ele? Entendeu? Então, o que a gente pode trazer com isso? Quando você quer gerar um relacionamento com uma pessoa, você pode até estar com a intenção de casar, por exemplo, mas você vai criar um relacionamento com ela. Como que você vai criar? De longe? Sem ver a pessoa? Sem se conectar com ela, com as histórias dela? Não tem
aparecer, pega uma cartolina, o maior que você puder, coloca seus objetivos na parede, num lugar que toda vez que você levante, você vai ver, levante, onde você esteja mais, onde você vai ver qual que é seu objetivo com isso, em lotar sua agenda. É poder só trabalhar com micropigmentação, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu quero dar uma casa melhor para meus filhos. Sei lá, aí é o objetivo de vocês. Coloca, aí toda vez que vocês... eu tô com medo de aparecer. Olha nessa cartolina, no objetivo de vocês. No sonho de vocês, vocês vão sabotar o sonho de vocês. Porque vocês conseguem realizar o sonho de vocês através da micropigmentação, eu sei. Eu acredito nisso, por isso que eu tô aqui ensinando pra vocês. Tá? Então, primeiramente faça isso, tá? Então, ela atrapalha, por que ela atrapalha? Porque ela não consegue um relacionamento, não consegue se conectar, né? Ter um relacionamento com a sua persona, a cliente ideal que você quer alcançar. Tá? Principalmente na era digital, como eu falei, né? Tá? Então, o primeiro contato com você vai ser o seu perfil do Instagram, tá? Quais os benefícios de você aparecer? Vai gerar conexão, a pessoa vai confiar mais em você, ela vai ver você como autoridade. Então, quando ela vê algum post seu, alguma coisa, ela vai desejar aquilo. Ela vai desejar aquilo. Tá? Então aí ela vai desejar e ela vai querer fazer com você, tá? Como perder a vergonha? Já dei um exemplo, né? Colocar o seu objetivo. Olha, dezembro é o melhor momento para você fazer o seu planejamento de metas e objetivos para 2022. Tá? Então, além disso, uma dica que eu sempre dou, que assim deu certo pra mim, né? Duas, na verdade, né? Primeiro, você começa a responder o WhatsApp de pessoas que você conhece com vídeo. Responde com vídeo. Só que não fica olhando muito, não. Responde e já manda. Não fica olhando muito, não. É como se você vai fazer o vídeo, vai responder, né, o vídeo como se você estivesse falando com uma pessoa mesmo, né? Mesmo ela não estando presente. Então, você se solta mais, né? Mas não fique só no teste, não, tá? Depois que você já vê que ficou um pouquinho melhorzinho, já parte para as stories. Começa com os stories sem aparecer o seu rosto, mas já falando, aparecendo, sei lá, talvez sua mão, assim, já falando, ou narrando alguma coisa, mostrando e narrando alguma coisa, depois você mostra você. Começa assim, pequenos passos, mas dando passo, não é parando não, tá? E outra coisa, o que você pode fazer quando você for gravar vídeo, quando você for gravar live, stories, ou algum vídeo? Pega uma música que te lembre coisas boas, né? Momentos bons, que seja um pouco mais tranquila, mais sossegada. A não ser se você tiver aquele temperamento que é muito agitado. Aí você põe uma música que vai te lembrar coisas boas que seja agitado. Você fica mais alegre, talvez. No meu caso, a música que eu coloco até hoje, tá? Tem às vezes que tá na correria a gente não coloca, mas normalmente eu coloco. É um pouco mais calma, tá? Então, vai aí essas dicas, fica aí a dica pra vocês. O terceiro erro que a micropigmentadora comete, que atrapalha a lotar a agenda, é não conhecer sua persona. Eu fiz um podcast que eu tô falando só de persona. Por que ela te ajuda a lotar a agenda, o que é, o que não é, como fazer. Tá? Então, eu dei uma só de persona. O que é persona, tá? Então, depois vocês olhem aí no meu perfil, tá? Então,
Qual que é o erro? Não conhecer a sua persona. O que é persona? Vou passar rapidamente, mas se vocês quiserem ver mais profundamente, tem que ir no meu... em algum podcast, aí, se eu não me engano, eu soltei essa semana, tá? O que é a persona? Persona é uma cliente ideal que você quer alcançar, fictício, mas que é elaborada com dados reais da sua persona, tá? Então, ele não é público-alvo. Público-alvo, ele é mais amplo, tá? A persona, ela é mais, como eu posso dizer, é mais definido, tá? As características que você coloca é bem mais definido. É como se você estivesse pegando uma pessoa e você criando, só que com dados reais. Então, tudo que você for fazer, que você vai postar, que você vai falar, você vai direcionar para essa pessoa que você criou, com dados reais. Tá? Isso é uma persona, tá? Então, como que se definiria essa persona? Você tem que dar um nome para ela. Se é uma cliente ideal que eu quero alcançar, fictícia, eu preciso criar uma pessoa. Então, ela tem que ter nome, ela tem que ter idade. Né? Idade assim, eu quero alcançar pessoas de 18 a 50 anos. Isso já é público-alvo, já é uma coisa mais ampla. Gente, eu sempre falo isso. Sempre repito isso, porque é pra ficar na cabeça de vocês mesmo. Quem quer vender pra todo mundo, não vende pra ninguém. Acaba não vendendo pra ninguém. Que aí você agrada um aqui, daqui a pouco perde o outro, aí você quer vir no outro, aí perde o que já conseguiu. Foca em uma coisa só. Foca só na micropigmentação de sobrancelha. E aí, como que você pode fazer? Tem muitas coisas que você pode definir, mas uma coisa que vai ajudar muito vocês é você definir qual a dor que essa cliente ideal que você quer alcançar fictícia tem. São as dores dela? Quais são as dores? Por exemplo, o que mais aparece pra mim, a pessoa ela tem a sobrancelha falhada, aquilo incomoda ela, é uma dor que ela tem. Ou se é uma pessoa loira, a gente sabe que o pelinho é mais claro, então nem aparece a sobrancelha. Então, qual é a dor dela? Não aparecer a sobrancelha. Tá? Outra coisa que você pode definir, são mais que 2, tá? Isso aí é só um exemplo. Qual outra coisa que você pode definir? Os desejos dela, quais os sonhos dela. Por exemplo, a minha persona aqui, que é o marketing para micropigmentadoras, qual é o desejo de vocês? Vocês querem lotar a agenda. Isso é uma das coisas, né? Mas a coisa principal, no caso de vocês que estão vendendo micropigmentação de sobrancelha, vão ter várias, tá? Mas aí você vai montar a sua cliente ideal fictícia, a que mais aparece para vocês. Ou você pode colocar uma enquete nos seus stories e o mais votado, aí você foca naquela lá, naquele sonho, naquele desejo, tá? Ou no caso na dor. Porque quando você pega o seu conteúdo, e você começa a resolver as dores, você começa a realizar o sonho dela, mostrar que você consegue realizar o sonho dela, que você realiza, vai atrair a atenção dela. Isso é uma das estratégias, tá? Vai atrair a atenção dela. Tá? Então, os desejos, que são sonhos dela. Por exemplo, sei lá, uma ruiva. Eu quero ter a sobrancelha, eu desejo ter a sobrancelha desenhada, só que combinando com o tom do meu cabelo. Isso é um sonho dela. Ou a loira, eu quero que a minha sobrancelha apareça, porque ela não aparece. É o sonho dela, só que fique natural, porque normalmente uma loira ela tem medo de fazer e ficar preto.
outra dor, tá vendo? Sempre aparece. Então, você tem que pesquisar, pergunta, tá? Quais os benefícios? Ele te ajuda a atrair atenção, a gerar autoridade, ajuda a gerar autoridade. Que mais que quando você define a sua persona? Eu falei bem explicadinho em outra live, tá? Em outro podcast. Ajuda você a produzir conteúdo, porque eu sei que tem muita micropigmentadora que tem dificuldade de fazer conteúdo de valor. Eu sei que tem muita aí, tá? Então vai ajudar muito você a fazer. Então todo conteúdo que você vai fazer, você vai direcionar para as dores e desejos da sua persona. Tá? O quarto erro. Qual que é o quarto erro? Não produzir conteúdo de valor, eu falei, né? Tem muita micropigmentadora. Isso é um diferencial, tá? Na sua região. Eu tenho praticamente certeza que praticamente nenhuma faz na sua região. Eu tenho certeza. Isso é um jeito de diferenciar. Quando a gente faz diferente, né, de outras pessoas, o que acontece? Atrai atenção. Nossa, ela tá fazendo diferente, tal. Gente, não é só isso, tá? Pra você ter, mas isso é uma das coisas. Como eu falei, a gente não tem tanto tempo aqui, tá? O que é o conteúdo de valor? São conteúdos que você vai transformar a vida da sua persona, né? Da sua cliente ideal fictício. Se você vai gerar valor, uma transformação na vida dela, tá? Uma das coisas que poderia ser, quando você resolver a dor, por exemplo, da loira, que ela tem medo de ficar preto, a micropigmentação, quando você resolve, você pode fazer um conteúdo, por exemplo, micropigmentação, como eu faço a minha micropigmentação, você pode colocar passo a passo, né, como se fosse, não precisa falar esse nome, senão fica muito grande, mas você pode pôr o passo a passo. Como eu faço minha micropigmentação em loiras para ficar natural. Nossa, eu sou loira, eu tenho medo de fazer e ficar preto. Aí ela vai ver o passo a passo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Sem ser termos técnicos, como se você estivesse ensinando para uma cliente mesmo, tá? Certo? Quais os benefícios de você produzir conteúdo de valor? Vai atrair atenção, vai atrair confiança, tá? Vai atrair confiança. Quando você gera tudo isso, reciprocidade, porque você está gerando um valor na vida dela sem pedir nada em troca, lembra? 90% conteúdo de valor, 10% portfólio, que é venda. Da venda estratégica, tá? Né? Qual que é a venda? Quando você começa já a produzir conteúdo de valor, já mostrando tudo isso, você já consegue vender sem vender. Porque aí a pessoa vai começar a desejar e daqui a pouco ela, nossa, você faz micropigmentação, eu quero, você faz a fio, você faz não sei o que. A pessoa já sai já perguntando já. Se você faz, entendeu? Quando você começa a produzir conteúdo de valor, você já tá vendendo sem precisar vender. Sem precisar oferecer. Isso é chato, ainda mais no digital, todo mundo quer vender. Ela já sabe que você quer vender, só que ela tá vendo, ela tá gerando nela uma forma de gratidão, porque você tá fazendo a diferença e transformando a vida dela. E mostrando pra ela que você resolve o sonho dela, ou realiza o sonho dela, ou resolve a dor dela, que ela tem. Nenhuma micropigmentadora faz isso. Claro, tem exceções, né? Mas eu não vi ainda. A não ser aquelas que já tem agenda lotada, ela tem algumas estratégiazinhas lá. Não chega a ser igual o meu método, que já foi comprovado por mim, tá? Eu criei, apliquei isso
Enfim, por isso que eu tô aqui falando pra vocês, porque eu sei que dá certo. Bom, quinta coisa que atrapalha a lotar a agenda de vocês, micropigmentadoras. Ficar falando só, agende seu horário, agenda aberta. Isso é só vender, né? Isso é só vender. Então, micropigmentadora, quando você, como eu falei, né? Quando você só vende, você não tá gerando valor na vida da sua cliente, o que acontece? Ela vai sair, ela vai passar assim, ó, seu post, ou sei lá, seu vídeo, seu post de portfólio, por exemplo, entendeu? Então, quando você faz isso, agende seu horário, você tá só vendendo. Por exemplo, lembra quando eu falei aqui que quando você for postar, quando for o momento, os 10% de postar foto de portfólio, aí a pessoa chega e coloca agende seu horário. Não tá gerando valor na legenda. Isso é uma estratégia. Então você tem que gerar valor também na legenda quando você postar a foto de portfólio. Tá? Esse negócio de agenda aberta também. É uma coisa desse a agenda aberta, quando você fala isso, você passa, como eu posso dizer, você passa para outras pessoas que você não tem ninguém na sua agenda. Agenda aberta? Como assim agenda aberta? Então quer dizer que não tem ninguém? Claro que a pessoa não vai pensar assim, né? Exatamente desse jeito. Mas tá lá no subconsciente dela, da sua cliente. Tá? Aí o que acontece? Ou ela vai deixar pra última hora. Aí, claro, se você tá gerando valor pra ela, fazendo tudo isso, né? Você não vai ter mais vaga, ela vai ficar sem vaga. E outra coisa também, eu dou sempre um exemplo. Se você vai viajar, sei lá, você vai almoçar em algum lugar, você vai procurar um restaurante, aí tem um que tem uma fila gigante ali no restaurante e tem outro restaurante que tá vazio. Aonde você vai? Aonde tá vazio, onde tá cheio. Normalmente, umas ainda vai no que tá vazio, né? Mas normalmente é no que tá cheio. Por quê? O que você vai deduzir? O que você não vai mentir também, né? Você não vai mentir, você não vai falar assim, não tenho mais ninguém na agenda, tem poucos horários e você tá com bastante horário. Não é isso que eu tô falando. Se for isso, então você não coloca nem agenda aberta, nem nada. Só continua produzindo conteúdo de valor, postando foto de portfólio, entendeu? Mas, enfim, voltando lá na história. Quando você vai para o restaurante que tem bastante gente, o que você pensa? Poxa, se tem um monte de gente e tem fila, quer dizer que o negócio é bom. Então eu vou arriscar em um que tá vazio? Não, né? Então, aí no subconsciente da cliente, ela vai, poxa, se ela tá falando isso, e toda hora. Lembra que tem um momento de pedir. Você pode falar agenda aberta, só que tem um momento de pedir e um jeito de pedir, tá? Aqueles 10%, tá? Como que você pode fazer isso? Em uma ação, tá? Você pega uma ação, gente, tal dia eu vou abrir a minha agenda, sei lá, com uma promoção, talvez, tá? Só um exemplo. Ou a de dezembro, para o Natal, ou, sei lá, para o Black Friday, com, sei lá, um desconto, ou quem fechar, eu vou dar um mimo, um presente, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Se você não tem agenda cheia, não fale. Poucos horários, não fala. Só não coloca. Mas toda hora você fica falando agenda aberta, vai ficar no subconsciente dela de que você não tem ninguém. Será que é boa mesmo? Aí a pessoa
Ela pode pensar, será que é boa mesmo? Se ela toda hora tá falando agenda aberta, porque não tem ninguém fazendo com ela? Tá? Então, aí como eu falei, pra você poder fazer do jeito certo, comece a produzir conteúdo de valor que você já vai começar a vender sem precisar vender, tá? E estrategicamente, resolvendo as dores, realizando os sonhos dela, tá? Como eu dei de exemplo aqui. Sexto erro que a micropigmentadora comete, que atrapalha a lutar a agenda. Vender só micropigmentação. Como assim vender só micropigmentação? É o que eu faço. Então eu não vou vender micropigmentação, vou vender o quê? Se é o que eu faço, se é o meu trabalho. Você que faz a micropigmentação, tá? Só que isso é uma forma, a micropigmentação de sobrancelha é uma forma de, por exemplo, resolver a dor da sua cliente ideal, da sua persona, ou realizar um sonho. Então, o que realmente ela quer é realizar o sonho dela, ou resolver a dor que ela tem. Quando eu falo assim, só vender micropigmentação, por exemplo, a pessoa postou foto antes e depois, aí colocou lá embaixo. Ai, que linda, venha ficar linda com a micropigmentação de sobrancelha. Isso é só vender micropigmentação. Você não tá vendendo a transformação, que é o que ela quer, né? Ou seja dor ou sonho. É isso que ela quer. Tá? Então, por exemplo, aí você coloca foto, tá? Antes e depois, aí você coloca assim: usei o Jambo com hot e a técnica que eu usei é microblend. Ela nem sabe o que é microblend. Ela só quer que você transforme a vida dela, seja resolvendo a dor ou realizando o sonho dela. É isso que ela quer. Tá? É isso que ela quer. Então você tem que fazer tudo que você faz no seu Instagram de acordo com a sua persona, que é a sua cliente ideal fictícia. Tudo. Por isso que você tem que listar todas as dores e os desejos dela. Tá? Então tudo você vai fazer isso. Eita. Tá? Então tudo você vai fazer isso. Tá? Então, mas então como que eu tenho que fazer? Gerando valor. E sempre você vai... Todo o seu conteúdo que você vai fazer, eu vou gerar uma transformação, eu vou resolver uma dor ou um desejo dela. Se a resposta for não, nem posta. No caso, se for o momento de pedir, que você vai fazer o portfólio de antes e depois, até a posição da foto também isso ajuda, tá? Posição da foto, iluminação, várias outras coisas que a gente pode falar em outro podcast, tá? Mas, por exemplo, começa a gerar valor, mostra a transformação que você fez nesse antes e depois. Não precisa se colocar no final, agenda aberta. Agende seu horário. Se você estiver gerando valor na vida dela, ela já vai te procurar querendo. E também nem adianta você colocar seu número do WhatsApp ali, que ela não vai pegar e na hora anotar. Principalmente se você não estiver gerando valor para ela. Ela vai ver o que tá mais fácil. Por isso que eu falo, deixa o link do WhatsApp lá na sua bio, para ficar mais fácil para ela se comunicar com você. Tá? Então, você vai pegar na legenda desse antes e depois, vem contando uma história de como você transformou a vida daquela cliente. Olha, essa cliente veio com essa dor, eu resolvi de tal jeito essa dor. Pronto, vem contando uma história, tá? Isso é você realmente vender.
entender o que elas querem através da micropigmentação de sobrancelha, mas o que elas realmente querem. O que elas realmente querem? Você precisa saber a dor do desejo. Dor e desejo, dor e desejo. Pra vocês não esquecerem. Tá? Então, gente, foi isso. Preparei com muito amor e carinho esse conteúdo. E toda semana a gente vai ter conteúdo, podcast, tá? Um grande abraço. Até mais. Até mais.